Queridos amigos da Associação Médica Espírita de Santos, queridos irmãos, que nos estão acompanhando, hoje nós vamos ler um texto e conversar sobre um assunto que aconteceu na Ilha Maurícia em 1866. A Ilha Maurícia fica lá ali sul da África, perto de Madagascar, uns 800 quilômetros. E ela tem esse nome Maurícia devido ao grande descobridor Maurício de Nassau. E ela passou por várias colonizações, francesa, inglesa, holandesa. E essa Ilha Maurícia, no ano de 1866, ela foi acometida de uma epidemia da malária. E o Allan Kardec, numa reunião da Sociedade de Estudos Parisienses, no ano de 1866, um médium, ele em transe mediúnico, ele entrava num estado sonambúlico, E ele, numa mensagem, ele falou que naquele momento, na Ilha Maurícia, estava acontecendo uma epidemia e estava havendo uma cena catastrófica de milhares de pessoas perdendo a vida, de corpos na planície, e onde ele vai relatar de uma forma muito interessante para a gente ver a relação que tem com a nossa pandemia no planeta Terra, E ele diz assim, que na Ilha Maurícia estava naquele momento devastada por uma epidemia terrível que dizimava a população. Essa previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurícia uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as seguintes passagens. Então, o médium relatou o que estava acontecendo, e depois o Allan Kardec tem um correspondente, um amigo dele na Ilha Maurícia, um espírita, e que mandou uma correspondência dizendo assim: vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros com termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Súbito uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha, uma febre sem nome que reveste todas as formas, começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos os que ela atinge. É assim uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Todos são atingidos, não se puderam curar até agora. São terríveis acessos que quebram, torturam durante pelo menos 12 horas, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois esse mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso. E vai assim, mais ou menos rapidamente, para termo fatal. Então, aí ele vai falando sobre o que está acontecendo, e ele chega num momento que ele vai abordar que a medicação que era muito usada na época era o quinino. E o quinino tinha um valor naquela época, mas devido à epidemia, ele passou a ter um valor aumentado, às vezes 1, 2, 3, 7, 10 vezes a mais. Não diferente do que acontece com a gente na pandemia, onde às vezes pessoas em cima desse flagelo, desse momento terrível, eles querem ganhar proveito disso, financeiro. É o que aconteceu no nosso Brasil, quando o governo federal mandava para os estados, para as cidades o dinheiro, e esse dinheiro era desviado, As pessoas desviavam o dinheiro que era para salvar as vidas das pessoas. Então, da mesma forma, no ano de 1866, eles também impunham
que para ter o remédio a pessoa precisava ter dinheiro. Então o pobre naquela época não tinha nenhuma vez, né? E ele diz que ele tinha esse correspondente do Allan Kardec, ele mesmo falou assim, olha, eu estou na 4ª recaída, e o quinino trazia problemas para ele, né? E ele fala assim, até de uma forma engraçada, vamos falar assim, né? Ou irônica, ele fala assim, isto prolonga-me a existência, mas se, como receio, as recaídas continuarem, palavra, caro senhor Allan Kardec, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurícia. Num pensamento e sem fadiga, transporto-me às vossas sessões e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio, eu vou-lo juro, sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas, e se vier a deixar esse mundo, sereis avisado. Ele avisaria o Allan Kardec. E assim ele fala assim, aguardando, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita de Paris, né, que unam as suas preces às nossas, pelas infelizes vítimas, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos por aqueles que, infelizes de outra maneira, que o flagelo da moléstia juntam o da desumanidade, ele citando esse fato da questão do dinheiro aí, né, da cobrança do aumento do valor do remédio, né? E ele diz assim, o nosso grupo dele está disperso tem 3 meses, todos os membros foram atingidos, mas até agora nenhum morreu. É mais ou menos o que acontece com a gente, só que em uma escala muito menor, porque naquela época o tratamento não existia, era de uma forma empírica, as condições sanitárias eram péssimas, e a pessoa passava essas provações e vinha ao desencarne, ao falecimento, né? E aí depois tem um comentário que diz assim, é preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus estragos ao redor de nós e quando se sentem os seus ataques. Então, assim, é que em semelhantes casos, a fé seria no futuro tal qual só o Espiritismo pode dar. Proporciona uma força moral que ela própria é um poderoso preservativo, como dito a propósito da cólera. Isto não quer dizer que nas epidemias os espíritas de coração e dos que só o são em aparência. Quer dizer, na realidade, quando você tem um conhecimento, você sabe dessa informação, então a tendência do seu sofrimento ser menor, porque você sabe a causa do sofrimento e sabe a consequência de como você passa por essa dor, esse sofrimento. E você vai entender isso. E logo depois, na Sociedade de Estudos Espíritas, no dia 21 de julho de 1867, através de um médium, o Sr. Morin, deve ser, né, em francês, e um espírito fala assim, avança a hora marcada no grande perpétuo quadrante do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação do vosso globo, para o fazer gravitar para a perfeição. Olha que interessante. Às vezes as pessoas falam, quando é que nós vamos entrar? A transição, ela já entrou há muito tempo. Essa transformação que o planeta vai sofrer, que já vem sofrendo há muito tempo, porque são ciclos de mudanças, de transformações geológicas, climáticas, que é natural dentro de um processo de maturidade até na própria natureza. E da nossa natureza espiritual também não é diferente. Nós estamos passando por processos de mudanças, de transformações, e de acordo com as escolhas que nós fizemos,
nós poderemos ter êxito, que será paz, serenidade, confiança e esperança, ou então do nosso tormento, que é fruto da nossa ignorância, né? Olha que legal. E aí, ele falou assim, muitas vezes foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Aí ele fala, não é preciso que tudo morra para se regenerar. Mas o que é isto? A morte não é senão a transformação da matéria. O espírito não morre, apenas muda de habitação, né? Observai e vereis começar a realização de todas as previsões, né? Aí ele fala assim, como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé. A fé aí, no caso, é do espírito, né? Ficam calmos no meio da tormenta, como o marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Então, quer dizer, é como se a gente tivesse plena consciência de tudo, então a gente tem uma plena confiança, porque são situações que não dependem mais de nós, nós estamos subordinados. Hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos como nos cuidar, usar máscara, a higienização das mãos, né? A questão agora a vacina que vai nos auxiliar bastante. Tudo isso são situações, inovações da ciência que vem nos ajudar a passar por essa situação. Mas essa confiança, principalmente das leis divinas, saber que tudo está em perfeito equilíbrio e que nós precisamos saber fazer a leitura dessa circunstância em que estamos inseridos, é que nos vai dar uma condição diferenciada. Bom, e aí ele vai falar assim, eu, neste momento, personalidade espiritual, né? Muitas vezes por personalidades terrestres, aí vai falar das existências dele, acusado de brutalidade, de dureza, de insensibilidade. É verdade, contemplo com calma todos esses flagelos destruidores, todos esses terríveis sofrimentos físicos. Sim, atravesso sem me emocionar todas essas planícies devastadas, juncadas de restos humanos. A gente pode imaginar naquela época como seria, né? Mas se o posso fazer, é que a minha visão espiritual vai além desse sofrimento, que antecipando-se sobre o futuro, ela se apoia no bem-estar geral, que será a consequência desses males passageiros para a geração futura, para vós mesmos que fazem parte dessas gerações, e que então recolhereis os frutos se tiverdes semeados, né? Aí ele fala assim, mais adiante, eu vou pular um pouquinho aqui, pessoal. Ele fala assim, a grande emigração é útil e aproxima-se a hora em que se deve efetuar. Ela já começa, 1866. A quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem os observadores. Por isso que o Allan Kardec, ele fala uma coisa muito interessante, né? Principalmente, eu falo isso para mim, que eu sou uma pessoa ansiosa. Observai. A gente deve observar. Quando a gente observa, a gente consegue extrair melhor, decifrar melhor a situação que está acontecendo, né? Ele fala assim, deixa eu ver onde que está, olhai bem, observadores, considerai os atos dos exploradores dos flagelos humanos. Quem são os exploradores dos flagelos humanos? Que a gente viu aqui na nossa cidade, aqui não sei, em Santos eu acho que não aconteceu isso, mas a gente viu em várias cidades, né, que é onde as pessoas pegaram dinheiro que era para a pandemia, para o Covid-19 e botaram no bolso, né? E distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à falência. Vede-os ávidos à carniça, duros no ganho, presos como a sua vida a todas as posses terrenas, e sofrendo 1000 mortes
pela perda de uma parcela do que, entretanto, se ele as preciso deixar. E aí ele vai falar o futuro dessas pessoas que assim procedem, né? Olhai-os, aqueles, e neles reconhecereis sobre as riquezas que acumulam à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos, né? E assim, olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa desde esta terra a ser separado do bom grão. E ele vai encerrar assim: a minha alma é forte, minha vontade é grande. Minha alma é forte porque sua força é o resultado de um trabalho coletivo, de alma a alma. Minha vontade é grande porque tem como ponto de apoio a imensa coluna formada por todos os sentimentos de justiça e de bem, de amor e de caridade. Eis porque sou forte, eis porque sou calmo para olhar, eis porque seu coração, que bate como que se romper no peito, não se comove. Se a decomposição é o instrumento necessário da transformação, assiste, ó minha alma, calma e impassível, a essa destruição. Quer dizer, somente quem tem um domínio sobre as suas emoções, sobre o conhecimento que já adquiriu, é que pode passar por essa fase de uma forma não impassível, não que não tenha compaixão, não tenha sentimento não, mas que compreende que para passar por esse momento é necessário isso. Da mesma forma que o agricultor precisa bater a enxada na terra, cavar, e a terra, se eu pensar, a terra está passando por um sofrimento, ela está passando por uma dor, mas que isso é necessário para que ela possa produzir ali naquele meio as condições essenciais, fundamentais para germinar a semente ali depositada. Da mesma forma que o ourives vai queimar o ouro em milhares de graus para poder formar um anel, formar uma joia, é necessário ele passar por essa, entre aspas, por essa transformação. Então, da mesma forma, o nosso planeta Terra está passando por esse momento, onde nós vamos despertar em cada um de nós o sentimento de compaixão, de entender a dor do outro. É como se eu estivesse no lugar dele. Como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser tratado. Então, quando a gente assiste pessoas que estão se aproveitando de uma forma financeira para obter favores, com toda certeza essas pessoas, elas não têm mais condições de habitar um mundo onde ele pede às pessoas de boa vontade. Então, que cada um de nós tenhamos boa vontade de passar por essa situação, sendo solidário, fraterno e principalmente compreendendo as necessidades que cada um tem e de alguma forma ajudar no que puder a todos passar por essa dificuldade, por essa situação. E nós temos que ter um pouco de mais de compreensão e principalmente de confiança nas leis divinas, que são leis perfeitas, imutáveis, e que nós estamos subordinados a essas leis, e nós temos a certeza que essas leis nos auxiliam para o nosso crescimento. Então vai aí um texto para todos nós podermos apreciar. As revistas espíritas, elas retratam o dia a dia do Allan Kardec durante 12 anos, ele foi escrevendo e depois reuniu o mês de janeiro até o mês de dezembro em um feixe e fez uma revista espírita do ano inteiro. Então são 12 fascículos, 12 livros que retratam esse período de estudos dele acerca das comunicações do mundo espiritual. Então segue aí o nosso abraço a todos vocês que tiveram paciência por nos ouvir e que retornaremos um dia em breve para uma nova conversa. Um abraço a todos.